Deputado, outro tema que eu gostaria de conversar com o senhor, que é um tema que a gente vem tratando aqui no canal há quase uma semana, que é o pedido da Polícia Federal de investigar o Toffoli, partindo da delação de Sérgio Cabral. O Fachin disse que mandaria para o plenário da Corte decidir isso. Fux já disse que ele pretende não se envolver nessa votação e acabou de sair, acabou de chegar. Se a produção puder colocar na tela, por gentileza, da CNN. Fachin nega pedido da PF para abertura de inquérito contra Toffoli. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, acusou o ministro do STF, Dias Toffoli, de recebimento de propina por decisões judiciais, um valor total de 4 milhões. A matéria saiu agora às 21h50. Eu gostaria da opinião do senhor sobre isso. Tem delação, tem documentação, o Sérgio Cabral cumpriu, tanto que a Polícia Federal se prontificou a investigar, desde que seja dada a autorização do Supremo. Duas perguntas: qual é o problema de investigar o Toffoli? E segunda, por que a Polícia Federal, que é um órgão independente, precisa de autorização para investigar um ministro que supostamente está cometendo crime? Tem uma questão jurídica que eu tenho defendido, que é a seguinte: nós temos que aplicar a esse caso a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal entendeu tempos atrás que deveria limitar o foro privilegiado para crimes que guardem relação com o mandato e que sejam cometidos no exercício do mandato. Fazendo um paralelo com o foro privilegiado dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que o suposto crime praticado pelo ministro Toffoli foi supostamente cometido quando ele ainda não era, quando ele não estava, melhor dizendo, foi um crime cometido no âmbito do TSE, ele é ministro do TSE, portanto, não como ministro do STF. Então, no meu ponto de vista jurídico, seria o caso de crime comum a ser analisado, julgado, não pelo Supremo Tribunal Federal, mas pela Justiça comum, sem foro privilegiado para o ministro Dias Toffoli. Mas, certamente por já evitando essas alegações posteriormente, a Polícia Federal pediu a necessidade de autorização do próprio Supremo Tribunal Federal para continuar as investigações. Quando fez isso, eu e todo o Brasil já sabíamos o que ia acontecer, ou seja, absolutamente nada. Como que de fato aconteceu. Por uma simples razão. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ia abrir essa brecha contra eles próprios. Porque aqui no Paraná a gente diz o seguinte: onde passar boi, passar boiada. Então, se fazem isso com Toffoli, a Polícia Federal faria isso com os outros ministros. Então, é o senso de preservação, o corporativismo entre todos os ministros, e que nós estamos vendo aí mais uma vez o Fachin sendo o arauto da imoralidade brasileira. Na verdade, é isso. Agora, uma coisa é fato. Por que o Fachin, numa única canetada que decide isso? Manda para o plenário. Manda para o plenário. Voto a voto, sem sessão virtual. Sem esse negócio de sessão virtual. Quero ver olho no olho. Cada um dos ministros vir a público defender o seu ponto de vista jurídico. O ministro Fachin, ele que é o grande responsável pelo acordão feito entre o Lula e o Moro, inocentou o Lula, impediu que o Moro fosse investigado. O Fachin é o elo entre essas duas pessoas que supostamente são antagônicas, mas que não são mais, chamada Lula e chamado Moro, que fizeram esse grande acordão com o Fachin para liberar tudo, libera geral. E agora o Fachin, mais uma vez, defendendo os interesses corporativos dos seus colegas do STF. O Fachin, inclusive, que é paranaense,
e que, portanto, entende bulhufas do Rio de Janeiro, e que criou territórios em que o Estado brasileiro não comanda. Criou territórios no Rio de Janeiro em que o Estado brasileiro não tem o poder de polícia. Porque vocês vão se lembrar que na pandemia ele proibiu a polícia entrar nas comunidades, nas favelas, depois proibiu a polícia de usar helicóptero, e assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Estou esperando o Senado Federal agir diante desses descalabros promovidos pelo ministro Fachin. Deputado, eu separei aqui uma matéria para mostrar para o senhor e para o pessoal aqui do chat, que é o seguinte, isso eu não vou mentir para vocês, quem está aqui no chat me acompanha faz tempo, isso me chocou, por incrível que pareça, me deixou chocada. Líderes de 12 partidos assinam nota contra a Polícia Federal e ataques criminosos, né, entre aspas, porque não é criminoso coisa nenhuma, a Toffoli. Em carta, eles dizem que a delação de Sérgio Cabral, que é a base para pedido de investigação do magistrado, não tem consistência em suas informações. Fica a dúvida, deputado, como é que esses partidos, que é o DEM, Republicanos, PSD, Rede, PT, PSOL, MDB, PSDB, PL, PCdoB, Progressistas e SDD, que é o Solidariedade, entre eles estão o presidente do MDB, o Baleia Rossi, que lutou para ser aí o presidente da Câmara dos Deputados, do PSDB, Bruno Araújo, do Republicanos, o Marcos Pereira, do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e lideranças como Fábio Tradi, do PSD, e José Guimarães, do PT, Orlando Silva, do PSDB. Deputado, como é que essas lideranças de 12 partidos sabe se Toffoli cometeu ou não? E por que sair em defesa de um ministro no judiciário, sendo que eles são legislativos? Por quê? Por um motivo muito simples. O caso que a Polícia Federal quer investigar e pediu autorização envolve uma suposta de sentenças para beneficiar políticos. Um deles foi prefeito, era para beneficiar um prefeito não lembro qual cidade. Ou seja, quando nós estamos falando que para beneficiar políticos, nós estamos falando que é para beneficiar partidos que certamente pagaram por fora, pagaram propina, compraram sentença para manter o mandato dos seus filiados a prefeito e qualquer coisa do tipo. Então, é claro que se manifestariam em defesa do ministro Dias Toffoli. Agora é o seguinte, há a necessidade da investigação. E que, no âmbito da investigação, portanto, se comprove que o ministro é inocente. Agora, por que não investigar? Né? Por que não? Deputado, como a sociedade pode contribuir com o voto impresso? Onde que ela pode acompanhar a evolução da comissão? Dá aí uma palhinha para a gente. Olha, acompanha por tal, vai em tal perfil, faz tal coisa, ajuda de tal forma. Dá uma explicada para a gente, por gentileza. Olha, é importante que a população acompanhe todos os passos da comissão especial, todas as sessões, todas as audiências públicas, todas as pessoas que nós vamos ouvir. Mais do que isso, não é só acompanhar, que nos sugiram, que me deem sugestões, que me mandem sugestões de pessoas que nós podemos ouvir para nos ajudar a construir um texto que seja consenso para todos, que possa nos ajudar nessa questão tão complexa que é o voto eletrônico, esse debate relacionado ao voto auditável impresso. Então, todo mundo sabe aqui que eu sou uma pessoa super tranquila, super aberta a sugestões. Então, mandem para mim, pessoal, no inbox do Twitter, no inbox do Facebook, do Instagram.
Anotem meu celular, que é 43 9990 4488. Esse celular, obviamente, fica mais com a minha assessoria, mas sempre, pelo menos final de semana, final do dia, eu olho, pego para responder os WhatsApps, as mensagens. Se for algo relacionado ao voto impresso, já começa a mensagem dizendo voto impresso, porque daí eu consigo selecionar todas as mensagens relacionadas ao voto impresso e ver o que cada um está sugerindo, tá me dando de sugestão. Mas é importante essa pressão popular, é importante a fiscalização popular sobre a comissão, os parlamentares, e no momento seguinte, que o nosso relatório for para o plenário da Câmara dos Deputados para ser votado, depois nos senadores, que ainda estão num segundo momento. Primeiro a gente vota na Câmara para depois ir para o Senado. Agora, o presidente Bolsonaro só está no cargo até hoje por conta do povo, por conta do apoio popular. As principais pautas que foram aprovadas nos últimos anos no nosso país só foram aprovadas por conta da pressão popular. O voto impresso, o voto auditável, não vai ser diferente. Vai ser a pressão popular que vai fazer o voto impresso ser aprovado. Se precisarmos, vamos às ruas mais uma vez para a aprovação do voto impresso. Porque não é só a aprovação do voto impresso, é a aprovação do voto impresso para a eleição do ano que vem. Deputado, repete o celular, por gentileza, o pessoal não conseguiu anotar. 43 a DDD 99990 4488. Pessoal, qualquer coisa, vai lá no Twitter do deputado Felipe Barros, e manda um inbox, que aí eles mandam um número para vocês também, tá bom?